Continuando a nossa aula, vamos dar uma olhada aqui na placa do motor. Aqui a gente tem o fechamento em triângulo e o fechamento em estrela. Observe o seguinte, o fechamento em triângulo no motor 6 pontas, igual esse, 220 volts, eu vou ligar junto aqui, ó, a ponta 1 do motor com a ponta 6, a ponta 2 com a ponta 4, a ponta 3 com a ponta 5, igual a gente já viu nas aulas passadas. E para a estrela, eu vou fechar os cabos, juntar os cabos 6, 4 e 5 e vou alimentar na ponta 1, ponta 2, ponta 3. Então aqui a gente tem o fechamento em triângulo, aqui em estrela. Um detalhe também, que eu esqueci de falar, no triângulo aqui a gente alimenta. Vai estar junto, né, o cabo 1 com 6, a gente põe o cabo de uma fase junto. A mesma coisa que no 2 e no 4 a gente põe a outra fase junto, no caso aqui é L2. Vai estar junto o 3 com 5, a gente põe a outra fase que seria L3 tudo junto. Então na parte de ser triângulo, a gente tem que fazer com que o motor funcione primeiramente nesse fechamento e depois vai passar para esse. Vamos dar uma olhadinha aqui nos cabos. Então vamos fazer o seguinte, vamos identificar essa primeira partida, que é a partida em estrela. A gente vai ter que fazer, quando a gente fizer o acionamento desse triângulo, a gente tem que fazer com que o contator feche a ponta 6, 4 e 5. Olhando aqui no motor, eu tenho as 6 pontas aqui. Aqui eu tenho a ponta 6. Aqui eu tenho a ponta 4, tá vendo? Número 4. Esse 2 aqui, a gente despreza, né? É o 2, mas a gente tem que olhar esse numeral aqui em cima. O 4, então a gente tem o 6, o 4 e o 5 aqui. Então a gente tem que ter na partida, o primeiro contator da estrela tem que fechar esses cabos. É como eu estivesse decapando aqui os 3 cabos e juntando eles. Então vamos seguir aqui. Eu tenho aqui o cabo. E a gente tem aqui a nossa partida. A parte de comando eu deixei para cá, para cima, que a gente já viu na aula passada. E a gente tem aqui a parte de carga. Então o cabo 4 e 5, 6, lembra que a gente tem que juntar eles? Tá aqui, ó. 4, 5 e o 6. Eles estão vindo aqui no contator, mas observa que eu tenho um jump aqui, ó. Eu tenho um jump aqui do T1 desse contator para esse, do T2 para esse aqui, do T3 para esse aqui também. Ó, eu estou jumpeando para cá. E aqui em cima, observa o seguinte. Tá 6, 4 e 5, mas dá na mesma coisa, vai dar na mesma situação. Está tudo junto, está curto-circuitado esses cabos aqui, ó. Eu estou juntando a ponta 5 com a 4 e com a 6. 4, 5, 6, está tudo junto. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer o nosso acionamento, vai entrar o K1, ele sempre vai estar ativado, porque o K1 está mandando alimentação. No 1, no 2 e no 3 do motor. E no primeiro momento da partida em estrela, esse contator vai ser acionado, ele vai fechar as pontas 4, 5 e 6. Se a gente for observar aqui, ó, elas estão aqui. Aqui, ó, 4, 5, 6. É o mesmo que a gente encontrou lá no motor. Vou fazer uma simulação aqui sem acionar a carga. Vou acionar aqui o botão de ligar. Entrou o K1 e o K3. Então, nesse momento, vou acionar de novo. Nesse momento aqui, ó, eu estou fechando 4, 5, 6, igual aqui no motor. 4, 5, 6. Então, vamos fazer um acionamento com a carga agora. Vamos desligar aqui. Vou armar o disjuntor motor. Vou fazer um acionamento. O motor vai começar a girar. Não vou deixar entrar na partida em triângulo. O motor está girando. Vou desligar.
Vou fazer o acionamento novamente. O motor está girando. Eu fechei 4, 5, 6. Eu vou aumentar o tempo do temporizador aqui para não entrar o triângulo. Vou colocar aqui 30 segundos. Então eu fiz o acionamento aqui, o K1 está alimentando o motor e o K3 está fechando 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui o amperímetro, vou colocar na escala de corrente elétrica, para a gente observar a corrente elétrica quando a nossa partida estiver somente na estrela. Vamos fazer aqui, ó. 0,5, 0,4, não deu nem 1 ampere. Zero ponto 5. Quando eu fizer mudar a partida para o triângulo, essa corrente elétrica vai subir. Está tendo essa variaçãozinha aqui de corrente, mas não é leitura, é leitura errada. Então, quando a gente faz a partida em estrela, lembra das aulas passadas que eu disse que a gente está utilizando aqui, ó, um fechamento que é para ser alimentado com 380. Só que a minha rede é 220. Eu tenho 220 chegando aqui. Então, o que vai acontecer? Eu estou alimentando o motor com um fechamento que é para 380. Então, esse motor vai acontecer o que com ele? Eu vou perder potência nesse motor. Então, a corrente elétrica ela vai ser mais baixa. Quando a gente iniciar agora a partida para o triângulo, a gente vai observar o seguinte, essa corrente elétrica vai subir um pouco. Então vamos fazer o seguinte teste agora. Com o perímetro aqui, vou deixar o motor fazer a partida estrela e a triângulo. Vamos observar como é que vai ser o comportamento. Nenhum ampere, 0,7. A gente está na estrela, mudou para o triângulo. Observa que a corrente elétrica subiu. E a gente consegue notar a diferença de ruído do motor elétrico. Vou fazer de novo. Vou fazer a partida aqui. Está em estrela. Mudou para triângulo. Então a gente consegue observar que até o ruído do motor, o comportamento dele vai mudar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente seguiu os cabos e a gente viu o fechamento aqui da estrela. E o triângulo, como é que fica? Vamos relembrar aqui no motor. O triângulo eu tenho que fechar 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Então se a gente ver aqui, eu tenho aqui o cabo 1, o cabo 2 e o cabo 3 do motor. Aqui eu tenho o 4, 5, 6, que eu utilizo também aqui para poder fazer o fechamento da estrela. Então vamos observar o seguinte, eu tenho que fechar 1 com 6, correto? Então eu tenho aqui o cabo 1 do motor, passa aqui no polo T1 e está saindo aqui no L1. E eu tenho esse jump aqui, ó. Tá vindo aqui no L1 do contator do triângulo e tá saindo aonde? Tá saindo aqui embaixo no T1 também. E qual é o cabo que tá aqui? O cabo 6. Então o cabo 1 tá fechado com o cabo 6. Porque quando a gente mudar o fechamento para o triângulo, vão entrar esses dois contatores. Então é a mesma coisa de eu estar juntando esse cabo com esse cabo aqui, o 1 com 6. Aqui eu tenho uma fase, a fase L1, e o 2 tem que ser com 4. Tá aqui o 2, entrou aqui no T2, saiu aqui no L2. Tem um jump aqui, que manda aqui no L2, que vai sair aqui no T2 do contator do triângulo. E que cabo que a gente tem aqui no T2? O cabo 4. Então eu tenho que fechar 2 com 4. Os contatores estão fazendo isso. E o 3 fecha com 5.
entra aqui nesse polo, no T3, sai aqui no L3, tem um jumper para o contator do triângulo, tá jumpeando aqui no L3, que vai sair aqui no T3, e a gente tem o cabo aqui, ó, o cabo 5. Então, essa é a parte de carga da partida estrela triângulo. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou fazer um acionamento, vamos reparar na corrente elétrica aqui do motor também. Deixa eu ligar o disjuntor. Vou fazer um acionamento. Observa bem também a corrente elétrica aqui, ó. Estrela, triângulo. Sendo assim, então, a gente conclui a nossa aula de partida estrela triângulo.